livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 8. O comitê de sábios de Nimrod, por sua adivinhação, predizer o mal que Abrão vai fazer para o reino de Nimrod, e eles procuram matar a criança. Abrão, com sua mãe e enfermeira estão escondidos em uma caverna por 10 anos. E foi na noite que nasceu Abrão, que todos os servos de Terá, e todos os sábios do Nimrod, e os seus prestidigitadores, veio e comeu e bebeu na casa de Terá, e alegraram-se com ele naquela noite. E quando todos os sábios e prestidigitadores saiu da casa de Terá, eles levantaram os olhos para o céu à noite para olhar as estrelas, e eles viram, e eis que uma estrela muito grande veio do leste e correu no céu, e ele engoliu 4 estrelas dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e os seus prestidigitadores ficaram admirados com a vista, e os sábios entendidos nesta matéria, e eles sabiam que o seu alcance. E disseram uns aos outros: isso só denuncia a criança que nasceu com Terá esta noite, que vão crescer e ser fecunda e multiplicar, e possuir toda a terra, ele seus filhos para sempre, e ele sua semente matará grandes reis e prestidigitadores. Fui para casa naquela noite, e na parte da manhã todos estes homens sábios e prestidigitadores se levantou de madrugada, e reuniu em uma casa nomeados. E eles falavam e disseram uns aos outros: eis vista o que vimos na noite passada é escondido do rei, que não foi dado a conhecer a ele. E isso deve ser conhecido com o rei nos últimos dias. Ele nos dirá: porque você escondeu de mim este assunto, e depois vamos todos sofrer a morte. Portanto, agora vamos dizer ao rei que a visão vimos, e sua interpretação, e teremos então permaneçam limpas. E assim fizeram, e todos eles foram ao rei e prostrou-se com ele para o chão, e eles disseram: que o rei vive, que o rei vivo. Soubemos que um filho nasceu a Terá, filho de Naor, o príncipe do exército do teu, e ontem à noite chegou à sua casa, e comeram e beberam e se alegraram com ele naquela noite. E quando os teus servos saíram da casa de Terá, para ir para nossas respectivas casas para cumprir lá para a noite, levantou os olhos ao céu, e vimos uma grande estrela que vem do leste, e a mesma estrela correu com grande velocidade, e engoliu 4 grandes estrelas, a partir dos 4 lados do céu. E teus servos ficaram surpresos ao ver que nós vimos, e estavam muito apavorados, e fizemos o nosso juízo sobre a visão, e sabia de nossa sabedoria a correta interpretação do mesmo, que essa coisa se aplica à criança que nasce com Terá, que vai crescer e se multiplicar muito, e se tornar poderoso, e matar todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, ele sua descendência para sempre. E agora o temos verdadeiramente conhecer-te com o que vimos sobre esta criança. Se parecer bem ao rei, a dar o seu valor para o pai desta criança, vamos matá-lo antes que ele deve crescer e aumentar na terra, e seu aumento de mal contra nós, que nós e nossas crianças morrem por sua maldade. E o rei ouviu as palavras deles e eles pareciam bem aos seus olhos, e ele mandou chamar a Terá, e Terá veio perante o rei. E o rei disse a Terá: me foi dito que um filho nascido ontem à noite foi para ti, e desta maneira foi observado nos céus com seu nascimento. E agora, portanto, dá-me a criança, que pode matá-lo antes de seu mal brota contra nós, e eu te darei por seu valor, tua casa cheia de prata e ouro. E Terá respondeu ao rei e lhe disse: meu senhor e rei, eu ouvi as tuas palavras, e teu servo fará tudo o que desejar o seu rei. Mas meu senhor e rei, eu te direi o que me aconteceu ontem à noite, para que eu possa ver o que o conselho do rei dará a seu servo, e depois eu vou responder ao rei sobre o que ele acabou de falar. E o rei disse: fala. E Terá disse ao rei: Aion, filho de Mored, veio-me ontem à noite, dizendo: dai-me o cavalo grande e bela que o rei te deu, e eu vou te dar prata e ouro, e palha e forragem para o seu valor. E eu disse-lhe: espere até eu ver o rei sobre as tuas palavras. E eis o que disse o rei: eu farei. E agora meu senhor e rei, eis que eu fiz essa coisa conhecida por ti, e os conselhos que o meu rei dará ao seu servo, que eu sigo. E o rei ouviu as palavras de Terá, e sua ira se acendeu, e ele considerou a luz de um tolo. E o rei respondeu Terá, e disse-lhe: és tu tão boba, ignorante, ou deficiência de entendimento, para fazer tal coisa, de dar o teu lindo cavalo de prata e ouro ou mesmo de palha e pasto? És tu tão curto de prata e ouro, que tu faças isso, porque não podes obter palha e forragem para alimentar o teu cavalo? Eu que é ouro e prata para ti, ou palha e pasto, para que tu deverias dar que belo cavalo que te dei, como que não há nada para ser tido em toda a terra?
E o rei parou de falar, e Terá respondeu ao rei, dizendo que, como até este tempo o rei falou ao seu servo: Rogo-te, meu senhor e rei, o que é isso que tu dizes-me, dizendo: dá a teu filho, que podemos matá-lo, e vou dar-te de prata e ouro por seu valor. O que devo fazer com prata e ouro após a morte do meu filho? Que herdarão de mim? Certamente, então, a minha morte, a prata e o ouro vai voltar para o meu rei, que o deu. E quando o rei ouviu as palavras de Terá, e na parábola que ele trouxe acerca do rei, pesou-lhe muito e ele estava incomodada com essa coisa, e sua raiva ardia dentro dele. Terá viu que a ira do rei se acendeu contra ele, e ele respondeu ao rei, dizendo: tudo que eu tenho está em poder do rei, seja qual for o desejo o rei a fazer ao seu servo, que permitem que ele faça. Sim, meu filho, ele está no poder do rei, sem valor de troca. Ele e seus 2 irmãos, que são mais velhos do que ele. E o rei disse a Terá: não, mas vou comprar o teu filho mais novo por um preço. E Terá respondeu ao rei, dizendo: rogo-te, meu senhor e rei, de deixar teu servo dizer uma palavra diante de ti, e que o rei ouvir a palavra do seu servo. E disse que Terá: meu rei, me dê tempo de 3 dias até eu considero esse assunto dentro de mim, e consultar com minha família sobre as palavras do meu rei. E ele pressionou o rei muito para concordar com isso. E o rei ouviu a Terá, e ele assim fez e deu-lhe prazo de 3 dias. E Terá saiu da presença do rei, e ele voltou para casa, para sua família, e falou-lhes todas as palavras do rei e do povo. Tinham muito medo. E foi no 3º dia que o rei mandou Terá, dizendo: manda-me o teu filho, por um preço que eu te falei, e que tu não fizer isso, vou enviar e matar todos os tens em tua casa, para que tu não tenha mesmo um cão restantes. Terá apressado, como a coisa era urgente do rei, e ele teve um filho de um dos seus servos, que a sua serva tinha nascido para ele naquele dia, e Terá trouxe a criança para o rei e receberam o valor para ele. E o Senhor estava com Terá nesta matéria, que Nimrod não poderia causar a morte de Abraão, e tomou o rei os filhos de Terá, e com todas as suas bateu a cabeça no chão, pois ele achava que tinha sido Abraão. Isso foi ocultado dele a partir daquele dia. Ele foi esquecido pelo rei, como era a vontade da providência, para não sofrer a morte de Abraão. E tomou Terá Abraão seu filho, secretamente, juntamente com sua mãe e enfermeira, e ele escondido em uma caverna. E ele trouxe-os na caverna, e ele cresceu, e Abraão foi nos 10 anos da caverna. E o rei e os seus príncipes, os profetas e sábios, pensavam que o rei tinha matado Abraão. Livro de Jazar, referenciado em Josué e Samuel II. Traduzido fielmente, em 1840, a partir do original em hebraico-inglês. Uma reimpressão fotolitográfica da edição precisa publicada por J. H. Parrico. Salt Lake City, 1887.